ela quisesse. O que ela quisesse, não somente, né? Mas assim, mas tudo o que fosse arte, desde que ela fosse entendida como tal dentro de um dado contexto. Quando eu falei lá do Marcel Duchamp, da questão do mictório, aquele mictório era arte por quê? Porque ele, que era o artista criador, designou o mictório como tal. Ele estava fazendo, né, uma enorme prank, né, digamos assim, uma trollagem ali, mas a ideia era muito importante, tanto que ele assinou e colocou ali no museu. E ele estava tentando justamente defender essa ideia de que a arte não precisava ser apenas aquilo que era estritamente estabelecido de acordo com regras e normas de uma academia de arte super estrita, como se fosse quase, né, um livro assim, de funcionalismo público, né, ou de uma carreira pública, ou de uma carreira oficial. Não, a arte precisava muito mais de quê? De ideia, muito mais de proposta, muito mais de projeto. Daí a ele estar dizendo que ele estava fazendo uma arte que não era para a retina, mas uma arte que era para o cérebro. E os artistas conceituais estavam tentando justamente liberar a arte conceitual, tentam justamente liberar a arte dessa ideia de que ela tem que ser exclusivamente visual, de que ela tem que ser exclusivamente dentro de certos parâmetros pré-colocados e de que o resultado final é o mais importante. Quando eu falei do cubismo sintético e das colagens e das ilusões de ótica que eles criavam com materiais diferentes, havia também esse tipo de discussão lá, porque muitas vezes eles faziam moldes antes de fazer as suas pinturas. E chegou um dado momento em que, inclusive, esses moldes mesmo, esses projetos preliminares, rudimentares, passaram a ser apresentados como os próprios projetos, porque a ideia já estava ali, a proposta já estava ali. Então, a nobreza de material ou a perfeição acadêmica formal ou a perfeição final daquilo que a retina via já não era mais importante. Daí a arte conceitual passou a explorar uma série de outras formas, inclusive de arte não física, porque se a ideia era o mais importante, a proposta, se a arte era para ser cerebral e era para ser filosófica e não só da retina, ela poderia ser uma série de coisas. Então, a gente passou a ter os happenings, as performances, as leituras, a gente passou a ter arte que não é a videoarte, a gente passou a ter uma série de outras formas de exploração artística que não eram somente aquelas tradicionais de pintura, escultura, fotografia, ou formas diferentes de você explorar a pintura, a escultura, a fotografia. Você passou a ter a land art, que era feita ao ar livre, né, integrada à natureza, a body art, feita somente com o corpo, a dança, o teatro, outras linguagens artísticas passaram a ser integradas, as grandes instalações, como as do Cildo Meirelles. O Cildo Meirelles brasileiro é um dos maiores artistas conceituais do mundo, né, do Ai Weiwei, por exemplo, hoje, se a gente pensar no Jeff Koons, no próprio Damien Hirst, na Kusama, a Yoko Ono, o Fluxus, o grupo do qual ela fazia parte, a Marina Abramovic, o Ulay, a Tracey Emin, uma série de grandes artistas hoje, todos eles são artistas conceituais ou beberam de fontes da arte conceitual para explorar as suas propostas artísticas de formas que não necessariamente são apenas aquelas que a gente vê e acha bonito, ou aquelas que a gente vê e pode necessariamente comprar e levar para casa, porque era uma arte que se propunha e que se propõe filosófica, que se propõe existir não apenas no objeto em si, porque isso também era uma coisa importante. A arte conceitual tinha como proposta liberar a arte em si do objeto. Ela não precisava mais ser uma arte que só existisse no objeto em si, fosse o quadro, fosse a escultura, qualquer coisa física. Ela podia existir na performance e depois, quando a performance acabava, ela não estava mais ali. Ela podia existir numa leitura, ela podia existir num material que fosse vivo, né, e que fosse se transformar, que fosse deixar de existir eventualmente. Ela não precisava ser tão perene, ela poderia ser efêmera, ela poderia ser perecível, ela poderia ser viva e eventualmente estragar e até morrer. Ela podia existir somente, né, numa troca de ideias ou numa experiência, né, que a pessoa, o público, fosse viver aquela experiência e depois a experiência acaba. Então também ela existe, né, na memória, na adrenalina ou na lembrança do espectador. O espectador vai embora com aquela lembrança, mas não vai mais manter aquilo, ele não vai levar para casa ou não vai levar para si. E, inclusive, a hipótese de muitas obras se completarem com a participação do público, né? Então, muitas obras, inclusive, só se completam
se o público mexer nelas, ou se o público escrever alguma coisa nelas, ou se o público participar junto do artista, se o público for lá interagir com o artista ou com a obra de uma forma ou de outra. Então, assim, a participação do público, a voz e muitas vezes a interação ativa do público é muito importante na arte conceitual. Então, ela também é uma arte que tira o artista desse lugar de conhecimento absoluto, de o artista que sabe, que propõe, que produz. Não, o público, o espectador final, passa a ser tão importante para a compleção, existe essa palavra? Para que a obra seja completa? Na finalização, deu bug, na finalização da obra, tanto quanto o artista em si. Então é uma arte que ela tira essa hierarquia do artista aqui em cima e do público aqui embaixo. Ela consegue colocar os dois, se não exatamente no mesmo nível, mas num nível bastante próximo, porque a obra só existe se o público vier aqui interagir com ela, vier completá-la, vier destruí-la, vier, seja o que for, não importa, fazer alguma coisa sem a qual ela não existe. Então ela também coloca o público como tão ativo, como tão realizador, como proponente, como criador, tanto quanto o artista em si. E então, da mesma forma que existia essa vontade, essa necessidade de liberar a obra apenas do seu objeto físico, da sua existência, né, enquanto materialidade, havia também a vontade de liberá-la apenas das quatro paredes do museu, né? Como eles já traziam isso do próprio Marcel Duchamp e da pop art, havia também essa ideia de que a arte não precisava existir, não só que não precisava, ela não deveria existir só dentro das quatro paredes do museu, ela deveria ser parte da vida cotidiana. Isso veio direto da pop art, né? Que a arte devia ser parte do cotidiano e que o cotidiano também deveria ser arte. Então, assim, as duas coisas, daí uma lata de sopa, uma Coca-Cola, né, poder ser arte, assim. Então, né, que tudo que a gente via no cotidiano, os objetos pequenos, inclusive os materiais do cotidiano, também poderiam ter o status de arte, desde que o contexto para tal existisse. Então, a arte não deveria estar limitada apenas à esfera das quatro paredes do museu ou do White Cube, né, o cubo branco da galeria. Ela deveria estar na rua, ela deveria estar nas multidões, ela deveria pertencer às massas. Eles queriam deselitizar o universo da arte, né? Eles não queriam que fosse uma coisa apenas para poucos iniciados ou para alguns estudiosos, outras pessoas que tivessem acesso, tempo livre para estudar, para ir aos museus, ou que eventualmente tivessem dinheiro para comprar as obras, no caso, né? Então, que ela deveria poder ser realizada na rua, ela deveria poder ser realizada em qualquer espaço, na natureza, ao ar livre, inclusive só na cabeça. Então era muito importante que ela não precisasse ficar restrita ao espaço tido como segregacionista e elitizado do museu e da galeria, e ela pudesse existir no mundo, na sociedade, no coletivo, né, no todo e em qualquer espaço, físico ou não. E havia também uma vontade grande de romper com esse sistema elitizado e elitista de consumo da arte.